Boa tarde, este é o primeiro programa do podcast Neotrabalhismo. Meu nome é Caio Mirabelli, eu sou apresentador. Podcast transmitido na TV ANN, Agência Nacional de Notícias. Hoje o convidado é o Sérgio Vieira de Paula, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, nascido e crescido no bairro da Penha, subúrbio, zona norte do município do Rio de Janeiro. Sérgio Vieira de Paula tem a cidadania italiana, é servidor público federal há mais de 20 anos ininterruptos. E vamos trocar umas ideias com ele, porque ele é muito conhecedor de política, ele é muito conhecedor de economia, ele é muito conhecedor de futebol, vascaíno roxo, descendente de portugueses italianos, inclusive é cidadão italiano também. E vamos trocar ideias também sobre espiritualidade, que nos últimos anos ele anda militando na área da espiritualidade também. E também vamos debater demais assuntos. Sérgio Vieira de Paula, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Eu quero que você dê as suas boas-vindas aos nossos telespectadores. Boa tarde, doutor Caio Mirabelli, boa tarde a todos aí, é um prazer, né, participar aqui do primeiro programa da Agência Nacional de Notícias, né, da sua TV aí, né, começando. Bem, tem vários assuntos que eu poderia até começar, né. Vamos começar pelo final de semana, que foi meio, assim, na questão da política, né, em relação ao próprio governo, né, questão do ministro que saiu, que foi demitido, né. Gostaria de saber da sua opinião sobre esse assunto aí polêmico. Perfeito. Eu gosto muito do Sérgio, querendo ser um querido amigo de mais de 10 anos ininterruptos. Ele gosta muito de polêmica, ele está muito antenado nas notícias. Então vamos lá. A mídia bombardeou nos últimos dias um caso de indícios, suspeitas de assédio sexual envolvendo o ex-ministro do Ministério dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e em que uma das vítimas foi a ministra Aniele Franco e também outras mulheres dentro e fora da política. São acusações, são denúncias, e é importante trazer para esse tema dois aspectos: o aspecto jurídico e o aspecto político. O aspecto jurídico é que a Constituição brasileira, Sérgio, ela é bem clara. Não é porque você está sendo acusado que você praticou o delito. Por isso que existe investigação das polícias civil e federal, por isso que se existe o oferecimento da denúncia do Ministério Público Estadual e Federal, por isso que se instaura processo criminal, e quando acaba o processo criminal, se for comprovado via a produção de provas documentais, testemunhais e periciais de que o acusado cometeu o crime, ele será condenado e vai ter que cumprir pena. E se for comprovado durante o processo criminal, depois de se verificar minuciosamente as provas documentais, testemunhais e periciais, e ficar comprovado que o acusado ele realmente não cometeu o crime, ele será absolvido. Então, no caso do ex-ministro Silvio Almeida, ele deveria ser afastado temporariamente pelo presidente da República, Lula, para que ele possa se defender dos futuros processos criminais que ele irá responder com certeza. E se for comprovado que ele é culpado, aí sim ele vai ser condenado pelo Poder Judiciário, podendo ser até preso, e o presidente Lula, sim, aí nessa situação específica, teria todo o direito de exonerá-lo do cargo. E se, suspendendo ele, sem exonerar, ficar comprovada a inocência do ex-ministro Silvio Almeida, e ele for absolvido pelos futuros processos criminais que ele vai ter que responder, aí sim o presidente Lula devolveria o cargo a ele. Isso é o aspecto jurídico, Sérgio. Agora, o aspecto político, na minha opinião, o presidente Lula errou. Ele não deveria ter exonerado o Silvio Almeida da pasta do Ministério dos Direitos Humanos, não. Ele deveria esperar as investigações terminarem,
ele ser denunciado pelo Ministério Público, ele responder ao processo criminal e, dependendo como acabasse o processo criminal, ele exoneraria ou não o ex-ministro Silvio Almeida. Tu já pensou, Sérgio, agora eu vou te devolver a polêmica. Se o ex-ministro, se ele for condenado, ele vai ser preso. Ele já perdeu o emprego, ainda vai piorar a situação sendo preso. Mas tu já pensou se ele for absolvido dessas acusações? Como é que ficaria o presidente Lula diante desse cenário, de exonerado uma pessoa inocente? Estou te devolvendo a bola. Eu concordo contigo. Só que nesse caso aí, tem uma polêmica a mais aí. Foi descoberto aí comentários entre os ministros bem, assim, polêmicos, tá? Troca de mensagens. Até foi colocado pela mídia aí, tá? Aí teria que comprovar, né, esses diálogos pelo WhatsApp, acho que pelo WhatsApp, né, se for confirmado ou não, né? Pelo que eu li, são coisas bem pesadas, entendeu? Mas aí, como você falou, tem que, né, a justiça tem que averiguar a veracidade dessas informações para ter o julgamento correto, né? Não só o dele, como se fosse com outro, né, outra pessoa, né, sendo ministro, tá? Enfim, é polêmico, tá? A política sempre sobressai nesses casos aí, sobre a justiça, né? E tem vários fatores, né? A polarização que está tendo no país, né? A direita, claro, vai aproveitar cada furo do governo, como foi esse, né? E o presidente não teve outra escolha, né? Senão demitiu. Tanto é que o ex-ministro falou: me demita. Ele não pediu demissão, ele pediu para ser demitido. Entendeu? Enfim, é isso que eu queria colocar para você, devolvendo, né, essa situação, para mim, grave, né? Como é que um ministro de Direitos Humanos acontece isso? Aí agora está buscando um novo ministro, uma nova ministra, né? Até a Benedita está sendo cotada, né? Tem que ser uma negra, uma mulher, né? Tem gente que não concorda com isso, que é o chamado identitarianismo, né? Tem gente que não concorda com esse termo, mas, enfim, é política, né? Em 2026 tem eleição, né? E o governo não pode dar essa chance para o outro lado, né? Você tocou em mais um ponto interessante, ainda dentro desse assunto. Porque se o ex-ministro for comprovado a prática dos assédios e ele realmente for condenado, o presidente Lula acertou em ter exonerado. Mas é aquilo que eu repito. Tu já pensou se o Silvio Almeida ele prova a sua inocência e é absolvido? O presidente Lula não se queimaria em ter demitido uma pessoa inocente? É o risco, né? Ele correu esse risco. Como eu falei, é política, né? O outro lado quer aproveitar de qualquer forma uma situação que o governo dê bandeira, né? Como nesse caso aí. Estava tudo tranquilo, tal, o PIB subindo. Aí de quinta-feira para cá, correu esse estouro aí, entendeu? Até esvaziou lá o passeata lá do Bolsonaro, né? Na Paulista, né? Porque o assunto em foco foi esse, né? Tem outros assuntos aí envolvendo o governo, agora da Venezuela, depois a gente pode até conversar sobre isso, né? Que é polêmico também, né? Mas tem, por exemplo, acompanha pessoas na internet que sempre criticaram esse ministro. Já sabiam da situação, só que não podia falar, né? E é como aconteceu, essas pessoas estão falando agora, né? Inclusive tem um filósofo, Giraldelli, né? Sempre criticou o ex-ministro, né? Achando ele incompetente, enfim. E mais outras coisas aí, né? Inclusive essa parte aí que não poderia falar porque não foi denunciado, né? Enfim, isso aí estava rolando desde o ano passado, entendeu? E a situação piorou a partir de janeiro desse ano.
Só que eu não sei como, tem essa ONG aí, Me Too, né, que soltou agora essa denúncia, né? Agora, por que não soltou antes? Eu te devolvo a pergunta, por que não soltaram essa denúncia aqui há 2, 3 meses, 4 meses atrás? Qual a tua visão sobre isso? É interessante, você puxou um questionamento mais polêmico ainda. Eu não conheço o trabalho dessa ONG, mas eu já ouvi falar muito. Ela é uma ONG que tem influência internacional em vários países. Sérgio, tu sabe que o mundo ele voltou a se tornar um mundo bipolar. Claro que nós não temos mais aquele discurso da Guerra Fria entre Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Não se tem mais isso há muito tempo, porque o mundo todo agora se rendeu ao capitalismo. Mas a briga agora é porque o mundo voltou a ser bipolar, não no aspecto econômico, mas no aspecto moral e de valores. Então você tem o Oriente, ultra mega conservador, que apesar do Oriente não ter nada de cristianismo, nada de judaísmo, mas ele luta pela manutenção da estrutura da família, homem, mulher e filhos, os conservadores, representados por Xi Jinping na China, Putin na Rússia. Você tem o Ocidente, que está dominado pelo globalismo, que é totalmente o contrário dos conservadores, que são representados pelo Partido Democrata nos Estados Unidos, Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, Biden, Kamala, financiados pelo mega empresário, mega bilionário George Soros, que defendem a destruição do modelo de família tradicional, homem, mulher e filhos, substituindo esse modelo por outros modelos de família não tradicionais. Então, como um casal formado por 2 homens, um casal formado por 2 mulheres, um casal formado por um homem e 2 mulheres, um casal formado por uma mulher e 2 homens. Né? Então, há essa briga. Então, você tem os conservadores anti-abortos, globalistas a favor do aborto, você tem os conservadores anti-drogas, os globalistas a favor das drogas. Então, como o governo Lula é um governo que não tem nada de esquerda, nada de socialista, mas é sim aliado aos globalistas, o PT nada mais é do que a esquerda norte-americana, que é representada pelo Partido dos Democratas, que de esquerda nada tem. Mas o PT sim é um puxadinho do Partido Democrata dos Estados Unidos, ele representa o globalismo no Brasil. Então, como eles trabalham para o George Soros e para o globalismo ocidental, eles têm alguns privilégios das ONGs internacionais que também são patrocinados pelos globalistas, pelo George Soros. Então há uma proteção mútua. Só que a situação, nós ainda não sabemos explicar como é que a situação do ex-ministro Silva Almeida, mesmo com toda a proteção internacional dos globalistas, desandou dessa maneira a ponto de sair na grande mídia, o cara ser bombardeado pela grande mídia, independente se ele foi culpado ou não, de manhã, tarde, noite, madrugada, todos os dias, até ele cair do poder, e mesmo depois de ter saído do poder, ele continua apanhando a grande mídia, independente se ele é inocente ou não. Nós não sabemos o que fez essa ONG brigar com esse ministro e destruí-lo do governo, já que todo mundo ali é amiguinho, todo mundo ali é parceiro, todo mundo ali é companheiro. Mas eu te garanto uma coisa, se fosse um governo alinhado aos conservadores, qualquer gracinha de qualquer ministro ali seria destruído na hora. Ele praticou no dia um ato criminoso, ele seria destruído naquele mesmo dia, seria mais rápido, né? Como aconteceu com o ex-presidente da Caixa Econômica. Foi rápido. Do governo anterior, que era ligado aos conservadores. Apesar que a gente sabe que o governo anterior finge ser conservador, mas conservador também não tem nada, né? Finge até mal. Mas, Sérgio, tendo em vista, eu conheço você há mais de 10 anos e sei que tu você não é um especialista, mas você é um curioso. Porque você gosta de ler esses assuntos, mergulhar nesses assuntos, inclusive discutir. Né? Você vem de uma família que estudou e chegou a vivenciar doutrinas como socialismo, comunismo, marxismo,
Não é que sua família era afinizada com essas ideias, mas eram pessoas que liam o assunto, discutiam o assunto, ouvia o assunto. E você até hoje continua se informando, estudando, né? Na sua leitura, o avanço do capitalismo que contaminou o planeta todo, que pegou todos os países, inclusive os que defendiam o socialismo no passado, são tudo capitalistas, são até mais capitalistas que o próprio Estados Unidos que desenvolveu isso. Você ainda acha que o marxismo, o socialismo lá do passado, que defende que o Estado tem que ser máximo, que ele tem que administrar todas as empresas, ele tem que intervir em todos os serviços públicos, ele tem que estimular a criação de cooperativas entre os trabalhadores, em detrimento da iniciativa privada. Você acha que esse discurso ainda voltará no planeta um dia, ou morreu, virou história, virou museu? Não, eu te pergunto, onde é que o capitalismo deu certo? No mundo. Rapaz, eu adoro você porque é até polêmico. Vamos lá. Em alguns países... Não, tem que dar certo para todos. Perfeito, né? perfeito. Eu vou chegar aí. Como o assunto é complexo, eu vou devagarzinho, porque a gente entende rápido, mas alguns telespectadores precisam, né, entender. Quando o Estado é parceiro da iniciativa privada, como nos países nórdicos, social-democratas, é sucesso. Quando o Estado ele é muito mínimo, como que os liberais, e a iniciativa privada toma conta de tudo, que é o neoliberalismo, ele dá errado, e muito errado. Então, por exemplo, no Brasil, trazendo para o Brasil, por que o Getúlio Vargas deu muito certo, o Juscelino Kubitschek deu certo, o Médici deu certo e todo mundo deu errado, antes e depois desses caras? Porque Getúlio Vargas era o casamento do Estado com a iniciativa privada. Então, o que Getúlio Vargas fez? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, o Estado de dar. O Estado, ele investe na economia, na indústria de base. Então, ele cria a Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce, o BNDES, ele cria a Siderúrgica Nacional e faz uma aliança com os empresários nacionais. Parem de investir em produção de café, porque o Brasil era um mero exportador de café, e passa a investir em indústria. E aí a iniciativa privada construiu, desenvolveu as indústrias de bens intermediários, as indústrias de bens de consumo, e deu um sucesso, deu muito certo. Mas, por que os outros deram errado? Por que o Collor deu errado? Por que o Fernando Henrique deu errado? Por que o Sarney deu errado? Porque eles começaram a diminuir o Estado, que não era nem grande nem mínimo, o Getúlio era médio. Aí esses caras que vieram depois diminuem o Estado e fazem o privado internacional aumentar, não é nem o nacional, o privado internacional aumentar. Aí o Brasil começou a ter o quê? Piora da inflação, recessão econômica, desemprego. Aí entra no que você está falando. Então, assim, o capitalismo, no meu ponto de vista, só dá certo quando ele é controlado e quando o Estado casa com o privado. Se você diminuir o Estado e fazer o privado avançar, vai dar errado. Essa é a minha leitura. Tá, mas, por exemplo, Getúlio Vargas, né? Por que ele deu golpe do Estado Novo? Excelente pergunta. Porque, por exemplo, tem documentários aí, né? Até recentemente eu vi um na TV Senado, falando, né? E assim, porque ele deu esse golpe do Estado Novo, né? Porque tinha governadores na época que estavam pleiteando ser candidatos à presidência em 2030, foi 35, 36, não sei, acho que 37, por aí, né? São Paulo, né? Tinha o de Rio Grande do Sul, até no Rio Grande do Sul era candidato, governador na época. Né? E 1936. 36. 35, por aí. Aí, por que ele se sentiu acuado, teve medo de tirar ele perder o poder? Qual a tua visão, qual a tua explicação? Veja bem, para eu poder te responder, eu tenho que falar uma coisa antes, até para os telespectadores entenderem.
Antes de Getúlio Vargas, eu sou péssimo de datas, eu estou procurando aqui no Google a data certa para a gente informar certo. Antes de Getúlio Vargas, o Brasil era mero exportador de café e leite. Era a República do Café com Leite. São Paulo, o maior exportador de café, Minas, o maior exportador de leite. Ambos produtores. E naquela época, por que era a República do Café com Leite? Porque o presidente ou era de São Paulo ou era de Minas, eles revezavam. Ou seja, só São Paulo e Minas detinham controle do governo federal, da União. Os outros estados, nada. Inclusive o Rio, né? Inclusive o Rio de Janeiro, que era a capital, deveria ter investimento, mas não tinha. Falando a linguagem do povão, só roubavam os políticos de São Paulo e os de Minas. O resto do Brasil, nada. Aí teve uma aliança entre as oligarquias do Nordeste e as oligarquias do Sul. Para piorar a situação, São Paulo e Minas brigam, porque era a vez de ter um presidente mineiro, e o presidente na época que representava São Paulo não deixou ter um mineiro, quis manter um de São Paulo. Aí Minas se alia com essa aliança do Sul com o Nordeste, aí vem Getúlio Vargas dando golpe. E graças a Deus que ele deu um golpe de Estado, porque o Brasil naquela época, pobre não tinha direito ao hospital público, ficava doente e morria na rua, pobre não estudava. Mas tem lugar hoje em dia, país civilizado, que acontece isso. Sim, até hoje. Já vamos citar o nome. Quer dizer, naquela época, pobre não estudava, só estudava o filho do fazendeiro que se formava em Direito em Paris e voltava, para cuidar da fazenda dos pais. Então, Getúlio Vargas vem e implanta o Estado Novo, e o nome é perfeito, é Estado Novo mesmo, porque a República Velha, ele enterra, ele rompe com ela, ele acaba com a República Velha. Como que ele acaba? Ele cria o Ministério da Saúde e Educação, onde ele começa a construir escolas e colégios públicos para o filho do pobre poder estudar. Ele começa a construir postos públicos, hospitais públicos, para o filho do pobre ter assistência médica. Ele institui os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários. Antes de Getúlio Vargas, é bom que o telespectador ouça isso, Sérgio, o pobre trabalhava 20, 30 anos e não se aposentava. E a jornada de trabalho também. Né? Sim, o pobre, a esposa ficava viúva, não tinha pensão. Ela e os filhos do cara morriam de fome. Então, com Getúlio Vargas, o pobre passou a estudar, a ter saúde, a ter educação, a ter aposentadoria, direitos trabalhistas, passou a ter salário mínimo, passou a ter descanso semanal nos domingos, passou a ter férias, passou a ter direito a aposentadorias e pensões. E, além disso, ele moderniza o Brasil todo, porque antes de Vargas, você tinha pouquíssimas indústrias, fábricas em São Paulo. O resto do Brasil era mato, era floresta ou fazenda. Com Getúlio Vargas, ele industrializa o Brasil todo, do norte ao sul. Passa a ter fábrica em tudo que é lugar. E ele criando a indústria de base, Petrobras, para produzir e explorar petróleo, criação de combustível. Eletrobras, produção de energia. Vale do Rio Doce, extração de minérios. Siderúrgica Nacional, transformar minérios em ferro, em aço. BNDES para financiar as empresas privadas a se desenvolverem. Então, o Brasil, que era um dos países mais pobres do mundo, passa a ser a quarta maior potência do planeta em pouquíssimos anos. Né? Agora, vamos piorar a situação. Por que ele morreu? Eu não quero entrar no mérito se ele se matou ou foi matado, se ele se suicidou ou foi suicidado. Mas foi necessária a morte dele. Por quê? Porque a pressão dos Estados Unidos que mandavam no planeta, alinhado com os militares brasileiros que, infelizmente, nunca foram patriotas, nunca foram nacionalistas, nunca trabalharam para o Brasil. Sempre trabalharam para os Estados Unidos. Junto com o jornal o Globo, que não era a Rede Globo, mas já tinha uma força política assustadora com o jornal o Globo. Junto com as oligarquias de São Paulo, criaram um consórcio para derrubá-lo. Eles iam dar um golpe de Estado ali. Só não deram porque ele morreu. A morte dele
fez um clamor popular no Brasil inteiro, e o povo foi para a rua arrebentando tudo, inclusive quebraram a sede do Jornal Globo. Arrebentaram, o Brasil parou, greve geral, todas as categorias profissionais. Então, ali, o militar ficou com medo de dar o golpe, que ia ter guerra civil, ia ter banho de sangue. Não era o momento. Tá? Então, ele foi um marco e ele ensinou como o capitalismo pode dar certo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. E todos os países que copiaram Getúlio Vargas com o trabalhismo no Brasil e Roosevelt com o keynesianismo nos Estados Unidos, que é muito parecido com o trabalhismo de Vargas, deu certo. A Alemanha é a maior potência da Europa até hoje, porque ela imita os modelos trabalhistas e keynesianistas. Mas está caindo, hein? Está caindo por causa do primeiro-ministro, que é muito fraco, o Olaf Scholz, se eu não estou errando o nome dele, entendeu? Porque com a Angela Merkel deu muito certo, tanto é que a mulher ficou mais de 10 anos no poder, muito mais, né? Mas hoje em dia... Sim. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para acabar com a Ucrânia, né? Para parar, tem um tratado de paz, né? Porque ele está influenciando a economia da Alemanha, né? Isso aí, para ele, os partidos de ultradireita estão crescendo muito lá. Né? Sim, e você, olha só como é que é interessante que você puxou aí. 3 motivos para a queda da Alemanha hoje em dia. O primeiro-ministro lá, primeiro-ministro, né, Olaf Scholz, desculpa a palavra, é fraco, é um bosta. Segundo motivo, a guerra na Ucrânia está afetando a distribuição de gás russo para a Alemanha e países vizinhos que são dependentes do gás da Rússia. Isso mexe com a economia toda, porque gás é energia. Energia é progresso. Terceiro motivo, eles não estão sabendo lidar com a imigração forçada de pessoas que vêm da África, que vêm do Oriente Médio, são milhões de pessoas em toda a Europa. Então, cada país europeu desenvolvido, poderoso, ele recebe mais refugiados. Mas né? por que tem esses refugiados? Qual a consequência disso? O que provoca isso? Eu vou te falar minha tese, eu não sei se você vai concordar. Quem gera os problemas no planeta é os Estados Unidos. E eu estou te falando isso não é por questões ideológicas, não. Questões de fato. É só a gente ler o jornal, ler uma revista. Ele faz guerras no Oriente Médio o tempo todo. Ele faz guerras na África o tempo todo. Ele cutuca as tribos africanas para se matarem, ele cutuca os governos africanos para se matarem, ele cutuca as facções árabes para se matarem, por quê? Para vender arma. E onde tem guerra, Sérgio, nós sabemos que não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem alimentação, não tem emprego, não tem economia. O povo fica na miséria. Ou morre de fome ou morre de tiro. Então, o que essas pessoas que não são malucas, são normais, vão fazer? Vão embora daquele lugar. Morre até no mar. Né? Morre até no mar. Então, elas preferem se arriscar a morrer no mar, indo para a Europa para ter o quê? Melhores condições de vida, saúde, educação, emprego, alimentação. Do que ficar nos seus países. Então, quem gera a balbúrdia no mundo, a putaria, a bagunça, são os Estados Unidos. O que me choca é que o europeu, que é muito alinhado, o europeu ocidental, claro, não oriental, que é muito alinhado dos Estados Unidos, sabendo disso, em vez de dar um freio nos Estados Unidos, não dá. Mas o oriental também está. O oriental também está apoiando também. Tanto é que está notando, né? Pois é, ou seja, em vez de combater os Estados Unidos, freá-lo, eles apoiam. Então, por exemplo, lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, lá, o trabalhismo ganhou. Sabe o que eu acabei de ver? Fiquei sabendo que o governo lá, trabalhista, vai ter que cortar subsídio para os aposentados. Então, isso é gravíssimo. Mas sabe quem é o culpado disso? Quem manda na Europa são os banqueiros. Principalmente os banqueiros alemães. E os países europeus estão cometendo o mesmo erro que o Brasil comete há anos. Aumentar a taxa de juros para vender os títulos públicos mais caro. Então, por exemplo... E aumenta a dívida interna. Né? Exato.
Então, por exemplo, um exemplo na Inglaterra. Ele vende um título em janeiro a 100 euros. O banqueiro alemão vai comprar o título emitido pelo governo inglês a 100 euros em janeiro. Em fevereiro, esse governo inglês aí vai ter que pagar para o banqueiro alemão 1.000 euros. Então, ou seja, o governo inglês devolve para o banqueiro alemão 100 euros que ele investiu em janeiro, com mais 900 euros de lucro. Aí vai tirar esse dinheiro da onde? Saúde, educação, previdência. O Reino Unido saiu da União Europeia. Tem isso, né? Ainda tem isso, porque a saída da União Europeia afetou vários setores da economia inglesa, fazendo o país ficar menos rico. Pobres jamais serão, mas estão menos ricos. Mas a situação lá não está muito boa, não. E essa do subsídio aí, por exemplo, o aluguel é caríssimo lá, energia elétrica, até medicamento, não sei se vai aumentar, porque lá é diferente daqui, né? É um preço único. Entendeu? Você compra um medicamento com um preço único lá. Não sei se isso deve ser subsidiado. E com essa política nova aí, inclusive do Partido Trabalhista, se fizer isso vai ser um tiro no pé. Vai se ferrar. Entendeu? Como é que o Partido Trabalhista vai cortar subsídio? Agora, sabe o que eu fico horrorizado? Cada partido político deveria, né, ter economistas afinados, não é nem com o povo, mas com a realidade. Se eu corto aposentadorias e pensões, diminuindo o valor que os velhinhos recebem, eu estou indo contra a economia do meu próprio país. Porque os aposentados, os idosos, é o povo que mais consome. E nós sabemos, você precisa ser especialista em economia para saber disso. Quanto mais consumo, mais impostos o Estado arrecada. Mais dinheiro ele tem para financiar os serviços públicos. Então, o que me assusta é cortar dinheiro dos aposentados que consomem, que geram receitas para o Estado. O que eles deveriam fazer? Diminuir o Estado para cortar custo, mas não é diminuir o dinheiro dos aposentados. É extinguir algumas autarquias, algumas fundações infrutíferas, inoperantes, para fazer economia, e com essa economia você investir na geração de empregos, na industrialização. Mas não, eles mantêm entidades públicas, órgãos públicos desnecessários e cortam o dinheiro do povo, dos aposentados. É uma fórmula neoliberal imbecil que nunca deu certo e repetem. O mercado aqui, né? Se der R$10 do salário mínimo, a Previdência vai ter rombo. Acho que a Previdência passou de 1 trilhão o custo dela. O dinheiro foi roubado. Ainda tem isso. Cadê? Todo mundo sabe disso. Cadê? Onde foi parar esse dinheiro? E você tocou no ponto, né? A Previdência Social brasileira, quase ninguém sabe, é bom a gente falar. Ela é trilionária. Por quê? Quem trabalha de carteira assinada contribui. O patrão do cara de carteira assinada também contribui. Então, o trabalhador, ele contribui à Previdência individual, ele é contribuinte individual da Previdência Social. O patrão dele, o empregador, contribui com o CSLL, contribuição sobre o lucro líquido da empresa. E o jogo da Mega Sena, quina, da loteria, grande parte vai para financiar o INSS e o SUS. E além disso, ainda tem os autônomos que contribuem para o INSS. Ainda tem o microempresário individual que contribui para o INSS. E tem outras categorias de contribuintes. Não, e as dívidas que as empresas, contribuintes, né, não pagam? Não pagam. Sim, ainda tem a sonegação das empresas. Então, e cadê a fiscalização, né? Porque se tivesse fiscalização, não estaria nesse nível. Aí o rombo, quem paga o pato é o trabalhador, né? Aposentado, pensionista, né? Que é o culpado, né? Dá prejuízo. Cadê a religião nesse caso aí?
Os deputados lá, 99% tem religião, né? E por que eles votam contra o trabalhador, contra o povo? Para prejudicar. A reforma da Previdência, por exemplo. Pensionista agora é 50%. Você tocou, olha só, vamos lá. Você perguntou por que a bancada dos religiosos no Congresso... Em geral, são todas religiões, tá? Não é uma específica. Não. Sempre votam em leis que prejudiquem o povo. Simples falar isso. Onde há pobreza e miséria, há desespero. Onde há desespero, há fome. Onde há fome, há desespero. Onde há desespero, há fome. E os dois fazem a pessoa procurar o anestésico psicológico. E aí ela procura a religião. Claro que a gente não pode generalizar, porque toda religião é um instrumento evolutivo que ela pode fazer você evoluir espiritualmente, adquirindo maturidade, discernimento, lucidez, potencialidade, como ela também pode fazer você ser destruído. Então a religião é um instrumento evolutivo que amaldiçoa e abençoa, destrói e produz crescimento. Quando você está numa religião que o líder é ético, eficiente e sensibilizado às causas sociais, você evolui espiritualmente muito rápido, e isso em qualquer religião que eu estou falando. Mas quando você encontra uma religião, um templo, que é liderado por líderes antiéticos, corruptos, que só pensam em si e não no próximo, você é destruído. Então, cada caso é um caso e a gente não pode generalizar. Só que, assim, eu continuo nessa tecla, porque, mesmo a gente não generalizando, né, o que acontece lá no Congresso? Muito difícil. Tem situações lá que a pessoa, quando vai pedir o seu voto, né, diz que vai te apoiar, que vai defender, né, e chega lá, muda completamente o panorama. Né? Por que isso? Por que acontece isso? É pressão de alguém? É de algum determinado objetivo de alguém que queira que não mude isso, que continue assim? Da onde vem essa pressão? Não sei se você vai conseguir me explicar sobre... Vamos lá. No Brasil, existe a bancada evangélica e ela tem uma função horrível e uma função maravilhosa. A função horrível, ela luta pelos interesses da igreja. Redução de impostos dos templos, isenção de impostos, imunidade tributária dos templos, financiamento público, facilidade e concessões de rádio e TV. Ou seja, ela usa o poder legislativo para amarrar o poder executivo e avançar financeiramente cada vez mais. Esse é o lado ruim da bancada evangélica. Mas o lado positivo da bancada evangélica, e eu estou sendo polêmico, tem lado positivo, ela luta pela manutenção de pautas importantes para a população. Então, por exemplo, ela faz de tudo para que o aborto não seja legalizado no Brasil. Ela faz de tudo para que a legalização de drogas não aconteça. Então, ela tem um lado negativo e um lado positivo. Mas tem outro tipo de droga, né? Que ela não combate, né? E aí? Por que ela não atua nesse campo aí? Porque quando ela surgiu, se desenvolveu e conquistou o poder, essas drogas aí que já foram liberadas já estavam enraizadas na cultura do brasileiro. Então elas não vão conseguir realmente combater isso. Porque ela é contra o jogo, né? O cassino. E é polêmico, né? Tem uns que defendem e outros que são contra. Mas, assim, tem que ver o lado bom e o lado ruim do jogo, né? Aí, por exemplo, vamos liberar o cassino, mas se a pessoa ficar dependente, vai ter apoio do governo? Você acha que vai ter apoio do governo em relação aos dependentes? Como tem os dependentes químicos aí, qual apoio que o governo dá para os dependentes químicos aqui no Brasil? Quase nenhum.
Entendeu? A legalização do jogo, tá? É muito... É um assunto complexo. Porque, assim como a bancada religiosa evangélica tem seu lado ruim e seu lado bom, a liberação do jogo no Brasil também tem seu lado ruim e seu lado bom. O lado ruim, muita gente vai se viciar, e eu já vi casos no jornal. Essas bets aí, os bancos estão preocupados com isso, está saindo dinheiro dos bancos para apostar lá. Sim. E eu já vi no jornal pessoas entrando também em jogo do Tigrinho. Teve até um cara, que eu não me recordo qual lugar do país, saiu no jornal isso, pegou um dinheiro enorme com o agiota, jogou tudo no Tigrinho, acreditando que ia ficar rico sem trabalhar, perdeu o dinheiro todo, a agiota matou. Então, assim, muitas pessoas vão se viciar para sustentar o seu vício nos jogos. E muitas pessoas vão morrer por causa disso, de maneira direta ou indireta. Mas as bets tem a lei agora, foi legalizado, né? Porque não pagava imposto nenhum. Mas e as pessoas que ficam dependentes, no caso das bets? Qual vai ser a política? Você não tem política de saúde, né? Normal? Imagina uma política de saúde especializada. Específico. Agora, tem o lado bom, né? A liberação dos jogos, que o Estado vai arrecadar muito. Mas muito mesmo. O Haddad está rindo à toa, né? O Estado vai arrecadar muito. O Estado vai ser cada vez mais rico. Então, para onde vai esse dinheiro? Exatamente. Esse é o dilema. Para onde vai esse dinheiro? Porque o governo arrecada trilhões aí. E o país não tem dinheiro. Tem situações aí que obras paradas, falta de funcionários, por exemplo, a política, a questão da queimada aí, do incêndio aí no Brasil. O Rio de Janeiro está todo cheio de fumaça, cara. Se olhar para tu não vê mais o céu azul, tudo branco, névoa. Tem lugares aí que não chove há 150 dias, 200 dias. Não tem a chuva artificial, por que eu não uso essas técnicas? Né? Para provocar chuva, para tentar amenizar a situação. Não vejo ninguém falar isso, nem a ministra. Está faltando o que para o governo tentar, pelo menos, minimizar a situação? Entendeu? É isso que eu vejo aí. Tem que ter vontade, né? De fazer as coisas. Só que, claro, tem pessoas que não querem que faça isso. Né? Deixa como está. É assim que eu vejo aí. Quem anda na rua sabe que eu estou falando. Não precisa ficar dentro de carro para ver as coisas. Acho que você vendo na rua, você vê o que está certo e o que está errado. E 99%, quando você olha na rua, está tudo errado. Não precisa ser político para ver. Acho que, por exemplo, prefeito, vereador tinha que andar na rua. A maior parte do tempo. Deputado, senador. Qual senador que anda na rua aqui no Rio de Janeiro? Qual dos três? Tu já viu, fora de época de eleição, já viu algum senador aqui do Rio andar na rua? Não. Então não sabe o que está acontecendo. Eu olhei no jornal, mas nem tudo que acontece na rua sai no jornal. Enfim, é polêmico. Acho que o bate-papo está excelente, né? Está até surpreendente, né? Enfim. Mais alguma questão aí para... Antes da gente finalizar aqui o podcast, está muito legal. Eu quero saber a sua leitura para 2026. Luiz Inácio Lula da Silva se reelege. Tu acha que o Bolsonaro vai resolver seus problemas judiciais e se tornar novamente o candidato elegível? Ou você acha que vai vir uma terceira força? Ou você acha que a direita vai substituir o Bolsonaro por alguém novo? Qual é a sua leitura? Minha leitura, aqui no Brasil não existe nenhum candidato à altura para resolver a situação do povo. Nem o Lula. Está vendo aí, né? Estamos fazendo isso, melhorou aquilo. Mas anda na rua. Tem que andar na rua. Não só aqui no Rio, no Brasil todo.
falar na televisão é lindo, no rádio, mas tem que viver o que está acontecendo. Né? E eu acho que, não sei, não estou muito otimista não. Para 2026, não. É minha opinião, né? Não sei a sua. Né? Tu acha que se o Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, você acha que a direita brasileira, com ou sem Bolsonaro, avança? Ou você acha que vai ser nulo o retorno dele? Depende do que o Trump vai fazer aqui, né? E depende quem daqui da direita vai ser o porta-voz, né? Depende, né? Se for uma pessoa que não tem a noção, não vai adiantar nada. E lá a eleição nos Estados Unidos está acirrada, né? Está 48 a 47. Trump está, acho que um ponto percentual na frente. E aí o questionamento é, muitos americanos não sabem quem é a Kamala Harris ainda. Amanhã vai ter um debate, né? No canal lá dos Estados Unidos, né? Aí vamos ver, né? Como é que vão se portar os dois. Para mim, os dois, para mim, não, tudo igual. Não tem diferença. E você acha que qual dos dois, Kamala ou Trump, seria um bom presidente para frear o avanço chinês na dominação do planeta? Mas quem criou o chinês foram eles. Eles que criaram a China lá, por causa da antiga União Soviética. Agora aguenta, pô. Então tu acha que a China já tomou há muito tempo e não tem mais convencê-los? Já, avançada. A China, em 1980, o Brasil era 10 vezes superior a ela. Sim. E agora? Nós somos 100 vezes inferior. Tanto é que pede, pelo amor de Deus, para as empresas chinesas fazer investimento aqui no Brasil. Cadê as empresas brasileiras? Não vão parar. Onde foram parar as empresas brasileiras, né? Na década de 70, 60, 70, 80? Cadê? E a China está deitando e rolando aí, fazendo obras. Pô, mas na África, a China está tomando a África toda. Investimento pesado lá. Igual aqui no Brasil. Pô. E pega, cadê a China de 1980? Fazer investimento aonde? Lugar nenhum. E aí? Pô, lembra as empresas aqui, engenharia do Brasil, na década de 70, faziam obras no Iraque, no Oriente Médio, né? Até na África, né? Naquela época o Brasil era o maior exportador de Passat para o Iraque. Então, não, as obras de engenharia, as empresas pesadas aí, cadê elas? Agora tudo chinês. Nem carro o Brasil produz. Cadê? Chinês lá, cheio de montadoras aí aqui no Brasil, investindo pesado mesmo. Né? Essa aí é a visão, né, do que está acontecendo. Né? Cadê os economistas, os pós-graduados, os doutorados? Né? Fundação Getúlio Vargas, cadê? Que adora criticar a Previdência, a economia, o mercado. Der R$1 para aposentado, eles ficam nervosos. Imagina se o salário mínimo teria que ser quase R$7.000 para você ter uma família, 2 filhos. A Constituição, pô. A Constituição ela é respeitada aqui no Brasil? Não. Fim. Que democracia é essa? Existe democracia no Brasil? A pergunta fica no ar aí. Sérgio Vieira de Paula, eu agradeço sua participação no podcast Neotrabalismo do canal ANN, TV ANN. Muito obrigado pela sua participação. Eu adorei, porque foram conversas de alto nível, pontos polêmicos, complexos. Muito obrigado pela sua participação. Espero que o amigo volte mais vezes aqui, a casa é sua, as portas estão abertas para ti.
Quero agradecer a toda a produção do podcast Neotrabalismo, François Camargo, nosso produtor e assistente técnico, a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela atenção, visualização. Curta, comenta, compartilhe, deixe seu like. Um forte abraço.